Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler do 24 até o 34. Quero que você acompanhe comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Quando eu pensei em falar sobre prioridade, e eu perguntei a Jesus se era isso que ele queria que eu falasse, eu comecei a me questionar e a refletir se eu deveria falar sobre prioridade, ou se eu não tinha pensado alto demais e na verdade não era aquilo que Deus queria que eu falasse. Mas eu entendi, eu compreendi por que o Senhor queria tanto que eu falasse sobre prioridade. Porque hoje em dia, na nossa vida, a gente tende a priorizar tantas coisas banais, tantas coisas passageiras, tantas coisas muitas vezes insignificantes. Às vezes a gente começa a priorizar coisas que elas não vão acrescentar em nada na nossa vida, mas pela urgência, pela necessidade do nosso corpo humano, do nosso corpo carnal, da nossa mente, a gente acaba priorizando aquilo. E a gente nunca consegue recuperar o tempo perdido nas coisas que a gente não deveria ter priorizado. Por isso que é muito importante em toda a nossa trajetória a gente se perguntar se a gente tem priorizado as coisas certas, se a gente tem colocado em primeiro lugar as nossas necessidades, os nossos pensamentos, as nossas preocupações, a nossa ansiedade acima das coisas de Deus. Porque o Senhor nos diz que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber ou com o que a gente vai vestir. Porque se o Senhor cuida até das aves do céu, quem dirá de nós? E no mundo que a gente vive numa época muito conturbada, numa época muito devastadora, em épocas muito tristes, muito pesadas para nossa mente, para o nosso convívio. A gente vive em épocas difíceis realmente. E hoje em dia, a prioridade dos homens tem se tornado tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Os homens têm priorizado dinheiro, têm priorizado a luxúria, têm priorizado a idolatria, têm priorizado a si mesmo. Porque nós aprendemos pela boca deles que o certo a se priorizar é aquilo que te faz feliz, é aquilo que você precisa, é aquilo que você tem que colocar em primeiro lugar, é aquilo que você não pode deixar para depois. E a gente muitas vezes se esquece que não é isso que o Senhor quer para nós. E a gente erra porque a gente não examina as Escrituras e porque a gente não busca a vontade de Deus para nossa vida. Porque o Senhor nos diz que a gente, quando começa a priorizar a sua obra, o seu reino,
reino e a sua justiça, as demais coisas ele acrescenta. E quais são essas demais coisas? São as nossas preocupações, são as contas que a gente precisa pagar, é a nossa família, é o nosso casamento, é os nossos sonhos, é tudo aquilo que vem no nosso pensamento. O Senhor, ele conhece o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Ele entende que é da nossa natureza se preocupar, ter medo, ter ansiedade, mas ele não quer que a gente coloque isso como prioridade. Quantas vezes eu me deitei e fui dormir com os meus pensamentos ansiosos e eu priorizei eles naquele momento, enquanto eu deveria ter me levantado e conversado com Jesus, deveria ter orado, deveria ter falado com o Senhor. Eu não posso recuperar aquele tempo, mas eu aprendi com ele, eu tirei um aprendizado dele. Eu aprendi que quando eu coloco a minha prioridade em coisas que não vão acrescentar em nada na minha vida, eu estou atrasando os planos de Deus para minha vida. Eu não estou priorizando aquilo que o Senhor quer que eu priorize, e eu estou dando lugar à ansiedade, eu estou dando lugar para as armadilhas do inimigo, para as falâncias do inimigo. Então depois eu não posso querer chegar diante do Senhor e reclamar, dizendo: Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não responde as minhas orações? Por que o Senhor não presta atenção em mim? O Senhor vai olhar para você e vai te dizer: porque você tem priorizado coisas que não se remetem a mim, você tem priorizado outras coisas, você tem priorizado as suas redes sociais, você tem priorizado o seu trabalho, você tem priorizado os homens, você tem priorizado as pessoas ao seu redor, mas você tem esquecido de me priorizar. E eu já venho dizer para você que esse devocional não é para aquelas pessoas que querem ouvir palavras macias, palavras leves, palavras que são agradáveis ao nosso ouvido, porque seria muito fácil eu chegar aqui e dizer para você aquilo que a sua carne quer ouvir, aquilo que o seu sentimento, aquilo que o seu coração quer ouvir, mas é muito mais difícil quando eu chego aqui e venho dizer pra você aquilo que te confronta, aquilo que faz você parar pra pensar, aquilo que vem e machuca o seu ego, machuca o seu sentimento, aquilo que vem e quebra o seu orgulho. É muito mais difícil falar sobre isso, mas este devocional é para pessoas que querem priorizar a coisa certa. Esse devocional é para as pessoas que querem buscar a Jesus, é para as pessoas que estão se esforçando a cada dia, é para as pessoas que levantam de manhã e têm preocupações, têm contas a pagar, têm uma família para sustentar, têm coisas pendentes a fazer e não sabem como vão fazer, mas estão aqui porque querem priorizar a Jesus, querem prestar atenção, querem aprender a como priorizar o reino, a como priorizar a justiça de Cristo, a como priorizar a cruz, a como priorizar o sangue derramado de Jesus. Este devocional é para cristãos e para não cristãos que querem aprender a preencher o vazio da alma, aquele buraco que ninguém consegue preencher, aquele buraco que os remédios não conseguem preencher, que o psicólogo não consegue preencher, que os estudos não conseguem preencher, que as pessoas não conseguem preencher, que o dinheiro não consegue preencher, porque é muito fácil a gente priorizar as coisas que a nossa carne quer, a gente dá atenção às coisas que a nossa carne quer, mas no final essas coisas não preenchem o vazio da nossa alma, e eu muitas vezes errei em buscar priorizar aquilo que não ia preencher o vazio da minha alma, aquilo que não me traria paz. Mas é aí que é muito detalhista, é muito diferente, é muito meticulosa a forma que o Senhor fala conosco, porque a gente sabe que quando a gente começa a priorizar as coisas de Deus e a gente começa a dar valor nas coisas de Deus, o inimigo se levanta contra a nossa vida e não é uma tarefa fácil, e a gente chega a se perguntar se a gente tem priorizado as coisas certas, se a gente tem feito as coisas certas, e por que a gente sofre tanto por priorizar o reino, por priorizar a justiça de Cristo, por priorizar Jesus na nossa vida, e a gente se pergunta com isso, mas eu sempre vou chegar aqui e vou dizer pra você que isso é difícil, que isso não é fácil. Eu nunca vou me sentar aqui e dizer pra você que vai ser fácil priorizar as coisas de Deus, que vai ser fácil dar prioridade aos mandamentos, dar prioridade ao sangue de Jesus, dar prioridade à justiça de Jesus. Eu nunca vou chegar aqui e dizer pra você que isso vai ser uma tarefa fácil, porque no dia que eu me sentar aqui e dizer que essa é uma tarefa fácil, eu peço que você se retire do meu devocional e que você não me assista mais, pois a minha mente não vai estar conectada mais no trono da graça. A minha mente vai estar conectada aos meus próprios prazeres, aos meus próprios anseios. É isso que o Senhor quer dizer quando Ele diz que a gente não consegue servir a dois senhores, que a gente não consegue prestar louvor a dois senhores, porque ou a gente agrada um e desagrada o outro, ou a gente se dedica a um e não se dedica a outro. Servir a dois senhores nem sempre quer dizer que você vai ter que ter duas religiões. Servir a dois senhores não significa que você fica com um pé no mundo e outro na igreja, não. Às vezes a gente tem servido a dois senhores nas coisas mais pequenas que a gente deixa passar
passar na nossa vida, no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem idolatrado pessoas nas nossas redes sociais, a gente tem dado mais valor e mais honra aos homens carnais como nós, que comem, bebem, dormem, aos homens que erram como a gente. Às vezes a gente tem dado prioridade a outras coisas e não é isso. Isso também é priorizado aos senhores. Então por isso que a gente precisa estar atento e saber aonde as nossas prioridades estão. Falar sobre prioridade é uma coisa difícil, é uma coisa que mexe com o nosso eu, que mexe num lado mais profundo do nosso coração. E eu venho aqui e faço uma pergunta para você, uma pergunta sem resposta, para te fazer refletir o que você tem priorizado. Se hoje fosse o seu último dia de vida, você estaria em paz com as coisas que você tem dado prioridade? Você estaria em paz com as coisas que você tem colocado em primeiro lugar? Porque essa palavra é tão linda e não tem como você dizer que o Senhor está só te dando sermão e Ele não está te consolando, porque ao mesmo tempo que Ele diz que Ele quer que você priorize a obra dEle, Ele também te diz que Ele cuida do dia de amanhã, que cada dia basta o seu mal, que Ele cuida das aves do céu, que Ele cuida dos lírios do campo e que Ele vai cuidar de você. Então ao mesmo tempo que Ele vem e dá um puxão de orelha na gente, Ele nos consola com essa palavra. E Ele diz que a gente não precisa ficar ansioso pelo dia de amanhã, porque Ele cuida de tudo. E que se a gente começar a cuidar das coisas dEle, as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas virão até nós. As demais coisas, elas virão até a gente não vai precisar correr, a gente não vai precisar se sufocar, a gente não vai precisar desgastar nossa saúde mental se preocupando com elas, porque elas chegarão naturalmente até nós. Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então hoje faça essa pergunta para si mesmo: ao que você tem priorizado? Você tem priorizado mais a sua carne, aos seus prazeres, ao dinheiro, aquilo que está te afastando da vontade do Senhor? Ou você tem priorizado a cruz? Você tem priorizado a Jesus? Você tem priorizado a sua salvação? Você tem priorizado a volta de Jesus? Pense nisso. Eu deixo essa pergunta aqui nesse devocional para você e venho te consolar que quando você começar a priorizar as coisas do Senhor, Ele cuidará das suas coisas. Ele não se esquece das suas coisas, mas para isso você precisa priorizá-lo também. Você precisa prestar louvores, você precisa prestar honra, você precisa estar atento ao que o Senhor quer dizer a você. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.